E aí, amigos, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre opções de futebol na Netflix. Vou dar aqui 3 dicas para o fã de futebol curtir aí algumas coisinhas na Netflix. Primeira delas, I Believe in Miracles. É um documentário que fala da sensacional trajetória do Nottingham Forest da Inglaterra, na década de 70 e início dos anos 80. O que aconteceu? O Forest subiu pelas mãos do lendário treinador Brian Clough, foi terceiro colocado na segunda divisão. No ano seguinte, subindo para a elite inglesa, foi campeão inglês, único título de campeonato inglês que o Forest tem, o que valeu vaga na Copa dos Campeões do ano seguinte, 1979, antiga Copa dos Campeões, atual Champions League. E não é que o Forest foi campeão não só em 79, como em 80 também. Foi bicampeão europeu, o Nottingham Forest, hoje na segunda divisão. I Believe in Miracles, né? Eu acredito em milagres. Fala muito dessa trajetória, entrevistas históricas, imagens sensacionais, muitas imagens atuais dos ídolos do Forest do final dos anos 70. Muito bacana, muita história legal, muita história de bastidores, muitas imagens legais. Vale a pena demais conferir esse documentário, que conta, na minha opinião, possivelmente a maior trajetória de um campeão europeu até hoje. Vai ser difícil repetir o feito do Forest. Esse é o primeiro, I Believe in Miracles. Outra dica, Forever Pure, é o Puros para Sempre. Essa é uma história muito incrível, fala um pouquinho do Beitar Jerusalém, equipe de Israel, que em um certo momento da sua história, não vou contar tantos detalhes assim, vou fazer vocês verem o filme, contrata 2 jogadores da Chechênia que são muçulmanos. E isso causa um rebuliço danado. Então, tem muita política, tem religião nessa história, tem muito preconceito, infelizmente, mas é interessante a gente ver todas essas visões, todos os envolvidos nessa história. Forever Pure, muito interessante acompanhar também aí no Netflix. E a terceira dica não é uma dica tão nova assim, mas é uma dica muito interessante para quem não viu. The Real Football Factories. Na verdade não é um filme, são 6 episódios, é uma série gravada em 2006, e o mais interessante é que é o seguinte, ela foi reprocessada depois e ganhou o título de International Football Factories e chegou a passar aqui no Brasil na ESPN. Qual que é a diferença desse que está na Netflix do que passou na ESPN? O da ESPN mostrava várias coisas ao redor do mundo, enquanto esse original é na Inglaterra. E várias coisas sobre o quê? Sobre hooliganismo, sobre torcidas organizadas, sobre o confronto entre torcedores, nesse caso, na série da Netflix, na Inglaterra e na Escócia. São 6 episódios, como eu falei, é de filme, ou documentário, na verdade, a série, né? É de 2006. Claro que vocês vão perceber algumas mudanças e tudo, mas concentra em várias rivalidades. Em Londres, no noroeste da Inglaterra, Liverpool e Manchester, na região de Yorkshire, onde o Leeds United, por exemplo, tem uma torcida daquelas. Fala da Escócia, fala de acompanhar a seleção da Inglaterra com os hooligans, enfim. Entrevista antigos hooligans, aqueles brigões clássicos que, né, proliferaram pela Inglaterra nos anos 80 e que mudaram muito o seu papel depois da entrada da Premier League, com várias restrições, com outro estilo de estádio. Mas o interessante é que essa série vai a fundo, entrevista, mostra cenas, mostra qual que é a motivação dos torcedores em simplesmente causar ruaças, brigarem, enfim, mostra também a condição social da Inglaterra, especialmente na época, o que levou esse pessoal a se dedicar a um clube e se dedicar a essa causa bem violenta. E tem mais, e tem moda, e tem toda a questão que envolvia o futebol da época, enfim, é muito interessante, são 6 capítulos, The Real Football Factories. Essa é a minha terceira dica de hoje aqui para vocês. É isso, não deixem de curtir aqui o canal, se inscrevam, em breve eu vou trazer mais novidades, inclusive novidades de filmes na Netflix. Tem mais aí para eu indicar para vocês. É isso, um abraço, até a próxima.